Olá, boa, boa noite, estamos ao vivo já. Vamos convidar nossas amigas terapeutas, que também irá participar conosco dessa nossa live maravilhosa que é sobre o relacionamento abusivo. Espera aí, pessoal, que eu estou convidando as meninas. Vamos lá para Jaque. Convidada. E convidada. Oi, Edna. Olá, tudo bem? Deixa eu convidar a Andrea. Opa, Olá, boa noite. Boa noite. vai conversando com o pessoal aí, meninas, enquanto eu vou lançando o convite aqui para a Andrea. Lançado. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa Boa Muito noite a noite. bem, todas. Andrea. Vamos ver aqui o pessoal começar a entrar. Meninas, como diz todo mundo, a primeira vez é bem complicada. Bem complicadinha, mas nós vamos lá. Deixa eu só mandar aqui um Tá tudo convite para certo. umas meninas que me pediram, porque elas estão me aguardando para entrar. Verdade, vamos enviar o aviãozinho. Ai, Aí, pessoal, aproveita esse momento que a gente está também compartilhando, que as pessoas pediram para compartilhar com elas. E já aproveita nesse aviãozinho aí e manda para os seus amigos, para suas amigas, que também está com vontade de assistir essa live. Essa live já deu o que falar, viu, gente? Os comentários das minhas, Que bom. do pessoal do meu trabalho, o pessoal ali do meu Instagram, comentando. Espero que todas elas estejam aqui conosco. Nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento abusivo, né? Eu creio que muitas pessoas vão se identificar nessa live. E o bom de tudo isso é que nós vamos, eu posso dizer, tirar uma venda, às vezes, de muitos olhos que as pessoas estão ali tentando enxergar ou então não conseguem enxergar, né? Mas, gente, vamos que vamos. Será que chegou alguém já? Opa, já estamos em 7. Muito bem, pessoal. Vai chamando os amigos, vai mandando aviãozinho e vamos que vamos. Bom, para quem não me Boa conhece noite. ainda, eu sou a Edna Vitorino. E as minhas amigas vão se apresentar também. Sou terapeuta, psicopedagoga e nós gostamos de trabalhar com toda a família, porque nós sabemos que a raiz de tudo que acontece com uma criança, nós temos que buscar nos pais e para ajudar os pais, nós também tratamos criança e criança tratamos o pai, então e vice-versa. Gostamos de fazer esse tipo de trabalho. E hoje para nós é uma honra de poder estar sendo anfitriã da nossa live. E tem aí conosco nossas terapeutas. Podem se apresentar, meninas. Bem, boa noite. Me chamo Jaqueline, também sou terapeuta integrativa, sou neuropsicopedagoga, também já nessa área aí com criança. E agora também trabalhando com a família, como a Edna falou, nós quando abordamos alguns conflitos, né, da infância, do adulto, e tudo isso está relacionado, né, à família de forma geral. E hoje, com o tema de relacionamentos abusivos, a gente vai trazer um apanhado geral e discutir algumas coisas assim que estão muito desveladas ainda, né? Não, não tá claro para a gente totalmente, para a maioria das pessoas, mas que a gente pode ressignificar algumas questões dentro de nós e melhorar nos relacionamentos. Boa noite. Me chamo Vasti, sou pedagoga, analista corporal e terapeuta integrativa. Estamos aqui junto, né, com as colegas terapeutas e
vamos falar, né, desse tema tão importante que é a questão da dependência emocional, dos relacionamentos abusivos. Isso é mais comum do que o que se imagina e muitas pessoas vivem isso e não têm noção que estão vivendo isso. E de uma forma simples a gente vai abordar isso para que todos possam aí acessar suas dores, aí, observar o seu ambiente e ter a clareza de que está vivendo ou não um relacionamento abusivo. Boa noite a todos. Sou Andréia Fagundes, sou graduada em estética, onde trabalho, né, com a estética em out, que busca esse olhar para dentro, não só com a parte exterior, mas interior também, integrando aí as terapias nos meus atendimentos. E é isso aí, pessoal. Vamos procurar contribuir, né, o máximo que a gente puder para trazer informações, esse conhecimento e essa alerta aí, né? Ok, muito bem. Gente, aproveitando, né, pedindo para vocês continuarem a compartilhar. Nós somos muito gratos por vocês estarem aqui conosco. Estamos também abertos quando vocês precisarem tirar alguma dúvida, fazer pergunta. Usem aí a nossa chave que tem para usar como pergunta, compartilhar. A gente vai estar aqui fazendo o possível para transmitir para vocês o que é de melhor sobre este assunto. Vamos lá falar um pouquinho sobre o relacionamento abusivo. O que você entende com esse relacionamento abusivo? Nós buscamos várias áreas e entendemos que o relacionamento começa a ser abusivo não só de um esposo para com a esposa, mas também já começamos a acompanhar vários alentos, várias situações que a esposa também acaba sendo o abusador, né? E o marido a vítima. E em vários relacionamentos a gente vê algumas situações que viver no meio abusivo não é fácil, mas também identificá-lo também não é fácil. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse relacionamento abusivo, ele não tem só uma ordem que seja físico, mas o emocional. E durante esse tempo, o emocional tem ultrapassado a parte física. Nós vemos também que nessa época da pandemia, meu Deus, teve muito feminicídio, teve muito abuso infantil, né, muito estupros, devido a esse tempo que ficamos enclausurados, todo mundo em casa, acho que aflorou muito mais as situações na vida das pessoas. Isso. Então, muitos, tanto crianças, jovens, adultos e os idosos também entraram numa crise muito grande de depressões. E dentro de tudo isso apareceu-se as violências domésticas, apareceu também o narcisismo e veio junto, né, com as parcerias, o controle. Sempre alguém querendo ter controle sobre a vida do outro alguém. Então nós vemos que quando você vive nesse mundo do abuso e a pessoa que está dentro não consegue ter a dimensão de quanto aquilo está te fazendo mal, ou ao mesmo tempo tem a dimensão, mas não consegue se livrar daquilo. Nós vamos também falar sobre isso hoje com as nossas amigas terapeutas. Nós temos algumas fases que isso acontece na vida, no casamento, na amizade, no trabalho e até mesmo nos colégios, nas escolas. A gente tem as violências psicológicas que ela evolui muito. Eu vou dar uma pincelada para que vocês possam entender mais ou menos, mas nós vamos decorrer isso até o final da live. Provavelmente, acho que teremos a segunda live, porque a coisa é muito intensa, né? Então, nós temos o abusador, que trabalha muito com a violência psicológica. E aí entra, não vou caracterizar só o pai. Então, vocês vão olhar para situações e o que vocês vão ouvirem aqui hoje, vocês podem também se analisar. Quando você começa a estudar ou ouvir, você se analisa e vê se há em você também alguma coisa sobre o abusador. Ou sendo vítima, ou sendo o próprio abusador. Nós temos agressões físicas, como beliscões, empurrões, tapas, socos, chutes.
pontapés, e a vítima fica nesse relacionamento abusivo porque o abusador sempre diz, olha, eu perco a paciência porque a culpa é sua. Aconteceu isso hoje porque você não está me obedecendo. Então ele vai entrando no seu psicológico e você, sendo vítima, ainda acha que é errado. Então você começa a tentar mudar a sua rotina de vida, você começa a buscar outro meio que não contraria a pessoa que está sendo o seu abusador. Isso existe na amizade? Existe. Existem amigos que acham que é o seu dono. E pode gritar com você, pode falar para você não fazer isso, ou então trabalhar no seu psicológico dizendo que tem que ser a única pessoa, que tem que ser, a sua amiga tem que ser só minha, não pode ter outras amizades. Quando precisa, te humilha em qualquer lugar e tá tudo bem. E você precisa ficar quieta porque você buscou essa parte que não deveria ter buscado. Tá dando para entender, né, gente? Perfeitamente, Eve. Tá ótimo. E aí os relacionamentos abusivos ficam marcas, algumas ficam visíveis, porque a gente encontra algumas mulheres com o olho roxo, encontramos algumas crianças com o braço roxo, porque deu beliscão, porque apertou. Encontramos também situações no corpo e algumas até ossos quebrados. E aí nós ficamos nos perguntando que tipo de abusador é esse nas nossas vidas. Existem também a fase do abusador, que é aquele do verbal. Aquele que xinga, aquele que te humilha com palavras, aquele que grita, aquele que tem crise de ciúmes. Por te amar tanto assim é que eu faço isso. Para proteger você é que eu ajo dessa maneira. Porque eu não quero você com aquelas outras amigas, porque eu quero te proteger de sair mal falada, eu quero te proteger de encontrar outras pessoas que vai te fazer algum dano. E aí ele vai manipulando você e você se entende que é por amor eu permaneço nessa relação. Agressivo A mãe, passivo. isso mesmo. Gente, pode interagir, é gostoso. O famoso agressivo passivo. Isso. Então, o pessoal que está nos assistindo podem também fazer perguntas, tá? E se interagir à vontade conosco. E existe aquele que quando está perdendo o controle da vítima, aí a fúria entra, né? Que ele não pode perder o controle da situação. Aí existe aquela famosa fala que quando a mulher, isso num relacionamento de marido e mulher, quando a mulher decide entender o que está sendo uma vítima na história, ela resolve então se separar. Aí o que acontece com o abusador? Não, eu amo você demais. Se você me deixar, eu vou me matar. Se você me deixar, eu não consigo mais viver sem você, eu prefiro morrer. Por que você está fazendo isso comigo? E aí vai aquela ladainha na sua cabeça e você desiste de lutar por você mesmo. Você entra no mundo enclausurado, tóxico, mas o medo de que o seu parceiro, e isso vice-versa, viu, gente? O medo da sua parceira se matar, e aí a culpa ficar em você, ou então a sua memória piorar, porque você vai falar o seu psicológico que foi você a culpada, o que aconteceu com ele, o que não aconteceu. E aí você desiste de ter a sua própria vida para viver a vida de outro. Muitas pessoas têm se anulado, gente, para viver a vida que não é sua, para que o outro fique feliz. E aí, dentro de um relacionamento abusivo, você é a pessoa infeliz, porque está pensando só na felicidade do outro. Os abusos existem muitos. Eu vou citar alguns para vocês. Vamos ver aqui mais ou menos o nosso tempo. Como você pode identificá-los, ou identificá-las, ou até mesmo se identificar? Os abusadores são pessoas intolerantes. Não vou traduzir e explicar cada um deles, que as meninas com certeza vai falar sobre, tá? São pessoas encantadoras no princípio, então você já olha e já se apaixona. Esse é o príncipe encantado, essa é a princesa que eu pedi a Deus.
e antes da pessoa se revelar o seu verdadeiro comportamento. E existe uma coisa muito interessante no abusador, ele só pensa nele mesmo. Então, para ele, é só eu. Eu. Então, eu em primeiro lugar, eu em segundo e eu em terceiro. E as vítimas, para ele não tem valor nenhum, porque ele nem sente empatia por elas. São muito autoritários. Então, ficam bravos por coisas certas ou por coisas erradas. São psicologicamente rígidos. Nossa, o que será isso, né? Tudo para ele ou tá errado ou tá certo. Garante que a sua verdade tem que ser ela. Ao ouvir o outro, jamais. Eu sou a pessoa certa e eu é quem fala e dou a última palavra. Então, persegue a verdade. E a verdade tem que ser a dele. Do outro lado, para ele não tem nenhuma serventia. Apresenta pensamentos de agressores em família. Eles crescem só para agredir. Para ele, assim, os agressores. Familiar. Se eu sou o esposo, eu sou o chefe. Então, quem tem que me obedecer? O restante. A esposa e os filhos. E tudo que eu falo é lei. São também muito chantagistas, como eu disse a alguma agora. Quando a mulher desiste pular do barco, aí lá vem ele com a chantagem emocional e as mulheradas caem e os homens também. Oi. Ele faz aquele papel do morde a sopra, né? Ele faz uma coisa bem ruim, aí a pessoa se desespera, quer sair da relação, daí ele vai e traz um presente, faz alguma coisa e prende a vítima de novo. Aí a vítima fica perdida sem saber se ela tá certa ou se ela tá errada. E um amor, né? Ele dedica um amor tão perfeito. E outros usam os filhos, né? Se você me deixar, o seu filho não vai aguentar, ele vai passar mal, ele vai morrer. Aí as mulheres entram em ação também, né? Porque a gente acaba atendendo, né? Algumas pessoas nesses perfis. Também não tem uma autocrítica para eles, né? Eles, em vez de ter autocrítica, eles criticam. Então, você não tá bem em nada, nem com essa roupa, nem com esse cabelo, nem aonde você vai, o que você falou não tá certo, e aí vai indo. Mudam de humor muito rápido e sentem ofendido com facilidade. E acho interessante que eles desconectam da vítima. Às vezes eu ficava me perguntando como que o abusador pode, vamos dizer assim, espancar a sua mulher e depois dormir tranquilamente e à noite tá com ela de boa, assim, tranquila. E eu já vi vários relatos de mulheres que choram a noite toda, enquanto o esposo que o agrediu dorme perfeitamente. Eu sei que as meninas vão explicar mais sobre isso. São cruéis e insensíveis, não se arrependem, mas fazem muitas promessas falsas, são controladores e não têm controle emocional. Por que não tem controle emocional? Porque ele se enraivece rapidamente, fica calmo rapidamente, agride, depois, como diz a Vasti, morde e assopra. São muito mentirosos, se fazem de vítimas muitas vezes e têm uma baixa empatia. Essa é uma das características que nós podemos observar se tem conosco, se tem em alguém, se você atende alguém, ou se até mesmo tem dentro da sua casa. Alguém se transforma desse jeito. Pode falar, Vasti. Edna, existe perfis de abusadores que ele tem prazer no sofrimento da vítima no sentido assim. Ele tem prazer de ver a vítima se justificando, tentando se justificar. Eu não fiz isso. Ele gosta daquilo ali. Ele gosta de ver o sofrimento. Ele gosta de ver ela chorando, entendeu? Se humilhando, né? Exatamente. Tudo que causa sofrimento para a vítima é prazeroso para ele. Ele gosta daquilo. É bem humilhante. Né? E ele fala nas entrelinhas também. Ele fala uma frase, mas por trás daquela frase ele quer dizer uma outra coisa. E a gente só entende isso depois que a gente começa a estudar, entender o porquê, o comportamento deles, o que está por trás. Mas nunca é aquilo que eles estão falando. A vítima está entendendo uma coisa, mas ele está passando uma outra mensagem. Sim. Eu conheci uma vítima bem próxima. E o esposo era, meu Deus, era maravilhoso. Na nossa visão, como diz muitos aí, né?
você perdeu tudo aquilo porque não conhece o que está dentro de casa, né? E ele a proibia de tudo, ela não podia sair com os amigos, ela não podia sair. Então, o que ela fez? Ela foi deixando a vida dela social, os amigos, para poder agradá-lo. Mas, por fim, gente, ele estava traindo ela, então, se ela não saísse de casa, ela não ficaria sabendo. Mas é o objetivo. Ele quer tirar a rede de apoio dela. O que acontece? As pessoas que cercam a vítima, a família, a amizade, é a rede de apoio dela. Se ele anular ela da rede de apoio, fica mais fácil dele manipular. Ela não fica sabendo das coisas, ela só tem ele para ouvir, ela não vai conseguir. Isso é um jogo. E quando ele fala, por exemplo, para de trabalhar que eu dou tudo o que você precisa. Por trás ele está querendo dizer o quê? Fica quieta aqui dentro de casa que eu vou dominar você. Você tendo qualquer tipo de autonomia, eu não consigo dominar você. Então, quanto menos autonomia você tiver na vida, eu consigo dominar você com mais facilidade. Você tem que ficar dependente de mim. Então, assim, não é eu quero te proteger, para de trabalhar porque eu quero te proteger. Não, fica aqui quieta porque eu preciso dominar você. É prisioneiro então, sem grade, né? Na exatamente. Ele fala nas entrelinhas lá. Isso. Vamos, Jaque, com você, minha querida. Continua aí. Te passo o bastão. Pronto. Eu vou falar um pouco, né, trazer um pouco da consciência de quem está assistindo sobre a origem emocional. Né? Por que muitas pessoas se prendem a esse tipo de situação? Por que a maioria das pessoas, das mulheres, se sentem aprisionadas em casamento? A palavra abuso, ela tem um significado de excesso, né? Abusivo. Então, um relacionamento abusivo é um relacionamento de excessos. Então, como tudo na vida tem que ter equilíbrio, quando um relacionamento ele tem excessos de atitudes prejudiciais, é que realmente não está nada bem. Então, a origem emocional dos relacionamentos abusivos, eles começam desde a infância, quando a criança começa a ter um relacionamento na própria família, com os próprios pais. Então, pais controladores, pais que criticam demais a criança, que colocam regras demais e exigem demais um controle, causam na criança um impacto muito grande. E a gente vai crescendo com essas marcas. E isso vem muito das experiências dos próprios pais, né? As experiências vivenciadas pelos pais, com os próprios pais, em relação ao comportamento, de como é que tem que agir. Então, sofrer violência física na infância pode levar a pessoa a repetir um ciclo, né, de relacionamentos abusivos, inclusive com violência física. Violência psicológica na infância também pode levar a pessoa, isso não é uma regra geral, eu falo pode, porque pode ser que a pessoa repita, se ela não encontrar um acolhimento e uma forma de se liberar disso e quebrar esses ciclos. Violência psicológica, violência física, tudo isso gira em torno de uma desproteção no ambiente familiar. Então, a criança que ela vive em um ambiente desprotegido, onde o pai e a mãe, o familiar que cuida da criança, ela quer ter um controle muito grande e exige demais da criança coisas que ela não pode fazer ainda, causa um impacto muito grande no cérebro, a nível psicológico e psicopatológico. E psicopatológico quer dizer que é comportamental mesmo. E a tendência é repetir os ciclos inconscientemente. E o primeiro registro que a gente tem de um abuso psicológico é o bullying, né? Quando a criança começa a sofrer bullying na escola. Isso quer dizer que o potinho das emoções dela já está sobrecarregado com esse tipo de situação. Então, os pais que às vezes criticam a criança, né, colocam algum tipo de apelido,
termo pejorativo, ou você não anda direito, você não faz nada direito, ou você é burro, ou você tem o cabelo de tal jeito. Isso já vai provocando na criança uma autodesvalorização e uma desproteção muito grande, porque na família é onde a gente encontra a segurança e a conexão. Então, quando a gente chega numa fase adulta, na adolescência ou na fase adulta, em que esse potinho das emoções de sofrer abusos psicológicos, físicos, é sinal de que isso já foi plantado lá desde o início da vida, né? Ou seja, pode ser uma situação em que a mãe vivenciou durante a gestação, em que ela mesma se sente desvalorizada, desprotegida, e tende as mulheres, as meninas a seguir por lealdade, seguir o padrão repetitivo da mãe. Uma mãe que sofreu violência, pode ser que a filha, na vida adulta, sofra violência também. E vocês podem refletir aí com quem vocês conhecem ou nas próprias realidades. Se alguém, né, já sofreu algum tipo de abuso psicológico, físico, se na família de vocês, os próprios pais, já vivenciaram as mesmas situações. E isso é inconsciente, gente. Isso é totalmente inconsciente, porque é algo que precisa ser resolvido dentro de nós, né? E é uma questão de autoconhecimento. Quando a gente começa a olhar para as nossas experiências, para o nosso interior e resgatar essas questões, a gente começa a entender o porquê das coisas. Então, o bullying, ele vem, né, de uma forma muito forte para as crianças, gerando um trauma enorme, né? Quem sofre bullying jamais esquece, eu já sofri bullying, mas graças a Deus eu tive uma proteção, né? Eu tive uma proteção. Toda vez que eu sofria bullying na escola, eu chamava meu pai, pedia socorro. Gente, me salva disso aqui. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, as crianças não têm esse acolhimento, né? Não tem quem resgate elas disso. E isso acontece novamente na vida adulta, quando o adulto começa a entrar em um relacionamento e ciclos repetitivos, né? Ai, tô dando um murro e ponta de faca no relacionamento. Eu só acho pessoas do mesmo jeito, que me trai, que me xinga, que me bate. Então, isso é um ciclo repetitivo. E a gente tem que se atentar para isso, para quebrar isso e se libertar, conectando com a nossa autoestima, com o nosso eu, com as nossas potências, nossas potencialidades. Então, no bullying, isso é muito forte, e a tendência é que a gente repita esses padrões, né, quando não resolvidos. É bom encontrar alguém, né, para conversar, né, poder desabafar tanto a criança quanto a mulher ou o esposo que está passando por tudo isso, encontrar alguém de confiança para poder estar tendo um feedback, uma ajuda, né, para não se sentir tão sozinho. Muito bem, nega. Uma orientação, porque na verdade o próprio abusador ele também precisa de ajuda, né? Bom, principalmente. E a gente, na maioria das vezes, na posição de vítimas, tende a se vitimizar, né? Naturalmente, que a situação encurrala a pessoa. Então, uma tendência de vítima, mas compreendendo o lado do outro também, né? Porque ele age desse jeito e ressignificando tudo isso é que a gente vai se liberando, vai liberando essas emoções, esses traumas e conseguindo viver melhor, né, nos relacionamentos. Na verdade, o abusador, ele foi abusado, né, também, né? Ele só está repetindo um padrão que ele aprendeu, né? Ele também precisa ser olhado. Tem uns que não percebem também que são assim, por isso que todos precisam de ajuda, né? Principalmente. Verdade. São movimentos lá, inconscientes, né? São movimentos inconscientes. Sim. Edna citou aí, né, as características do abusador, e já que veio falando sobre comportamentos, situações que
propiciam esse adulto a se tornar vítimas de pessoas assim, né, de abusadores, relacionamentos tóxicos. E geralmente essas pessoas propensas, elas são caracterizadas como dependente emocional ou codependente. Eu vou falar um pouquinho sobre as características da pessoa codependente. Lógico que precisa aí, né, de uma intervenção com o profissional, uma avaliação para dar um diagnóstico assim, mas é só um alerta, uma conscientização aqui nessa live, caso, né, se identifique com algumas dessas características, ter esse olhar para dentro. Então, assim, ouvimos muito falar do dependente emocional e pouco do codependente, né? São situações parecidas, porém, no caso do codependente, ele se alimenta, ele tem uma necessidade muito grande que o outro dependa dele, que o outro precise dele, né? Ele ali, ele tem aquela postura de salvador, né? Aquele que está sempre de prontidão para servir, para fazer pelo outro, se doa demais. E às vezes a gente pode até pensar assim, né? Bom, deve ser legal conviver com alguém assim. É algo confortável, bacana. Poxa, fulano é tão bonzinho, né? Tão solícito. Porém, ao decorrer do tempo, pode se mostrar uma relação tóxica. Porque ainda que de maneira consciente, o codependente, ele acaba ali assumindo certas medidas e um papel de manipulador. Porque essa manipulação vai aparecer ao longo do tempo, né? Essa necessidade de querer ajudar, de querer controlar, tentar resolver tudo, colocando o outro ali numa redoma de vidro, né? Como se o outro não tivesse a capacidade de gerir a sua própria vida sozinho, acaba impedindo o outro de crescer, de evoluir, de ir para a vida. Sendo que um relacionamento saudável, ele te propicia isso, né? Te estimula a isso. Então, há uma grande necessidade de controle sobre a vida do outro. E por que essa necessidade de ter esse controle? Justamente por medo de que o outro tenha essa dependência dele, não precise mais e com isso ele perca, né, o outro ali de vista. Então, o codependente acredita que o outro precisa, necessita dele, né? Que ele acredita assim, que o outro precisar dele, necessitar, é uma forma de ter amor. Ele vê o amor, ele aprendeu o amor dessa maneira, né? E essa forma de amor foi aprendida lá nos primeiros anos de vida. Muitas vezes de maneira deturpada, como já foi falado aqui. Aprendemos o amor da maneira que nos foi ensinado e é bom ter esse olhar, avaliar como que eu me sinto amado pelo outro, né? Quais são os sinais que o outro me dá que faz com que eu sinta que sou amada? Porque ninguém se sente amado igual. Existe sim a forma de amor saudável, construtiva, porém muitas vezes aprendemos de uma maneira destrutiva e reproduzimos para as demais relações ao longo da vida, considerando que um relacionamento abusivo tóxico ele não se dá somente ali, né, entre casal, homem e mulher, mas também, como a Edna colocou no início, em amizades, no âmbito familiar, no modo geral, relação patrão e funcionário, onde você pode se sentir tolhido, oprimido, não consegue progredir, se evoluir, crescer profissionalmente, o outro está ali sempre te oprimindo, né, em palavras, não enxergando suas potencialidades, o seu valor, visto que essas características de quem, né, passou por situações difíceis na infância, como o Jaque colocou, não significa que o indivíduo vá desenvolver, mas porém é uma pessoa propensa e tem sim uma possibilidade aí, né, de cair numa relação
abusiva, tóxica, onde pessoas oportunistas podem se aproveitar, né, de enxergar essa fragilidade, essa lacuna, porque existe ali um fragmento de alma, né, existe um vazio existencial, onde a pessoa ela não se reconhece, ela não reconhece o seu valor, a sua capacidade, as suas habilidades. E por isso que batemos tanto nessa tecla, né, do autoconhecimento, de você procurar se conhecer, inclusive como estamos colocando, conhecer as formas de amor, o que você considera como amor, o que é ser amado para você, trazer isso à consciência para que consiga perceber esses sinais, né, e fazer escolhas mais assertivas na sua vida, escolhas benéficas para você. E tem também aí, né, a característica do dependente emocional, que pode-se dizer que é um casamento perfeito, entre aspas, né? Do codependente com dependente emocional. O dependente emocional busca o salvador, né? Aquele que vai salvar, enquanto que o codependente, ele se alimenta dessa necessidade do dependente emocional. E Vasti vai falar um pouquinho mais a respeito da dependência emocional. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, meninas, sobre o que fazer quando nós descobrimos que estamos dentro de um relacionamento abusivo, seja ele qual for. O que fazer para poder sair dessa situação? Manda aí. Tá. Eu vou falar um pouco disso, né, no final aqui da minha fala, Edna, tá bom? Muito bem, valeu. Como a Andrea colocou aí, o codependente emocional precisa de um dependente emocional, né? Se não tiver o dependente emocional, não existe o papel do codependente, né? Ou do abusador em si, né? O abusador, ele precisa de uma pessoa com dependência emocional para que ele exista, né? Então, como se diz, é um casamento perfeito, né? Perfeito, entre aspas, né? Na verdade, é uma relação totalmente doentia, né? Uma relação muito doentia, nada saudável, mas se não existe um, não tem o outro. E como as meninas já falaram aí, existe essa questão do dependente emocional, do codependente, do abusador, isso existe, essa relação abusiva em si, né? Que o dependente emocional faz parte dessa relação, ela existe em qualquer âmbito de relacionamento. Seja no relacionamento de amizade, seja no relacionamento familiar, em todos os âmbitos, tanto de casal quanto de pais e filhos, irmãos, enfim, em todos os âmbitos pode acontecer esse tipo de relação, né? Dentro do trabalho, enfim, ela está sempre presente ali. E muitas vezes as pessoas envolvidas não estão percebendo que está acontecendo isso. Existe depender é o quê? Eu não dou conta de viver sem você. Eu não dou conta de ficar longe de você. Aí esse dependente emocional, ele faz tudo para ter essa pessoa por perto. Por quê? Porque ele depende emocionalmente daquela pessoa. Então ele faz tudo. Ele faz o possível e o impossível para que ele tenha essa pessoa. Independente dele estar se sentindo bem dentro da relação ou não. E das observações que a pessoa tem que fazer para ver se esse relacionamento está sendo saudável ou se está sendo um relacionamento abusivo, se a gente está prestando um papel de dependente emocional, é sentir o desconforto dessa relação. Essa relação é uma relação tranquila, né? Essa relação é uma relação onde eu posso colocar o meu ponto de vista, onde eu sou ouvida, onde eu tenho os meus projetos também, ou essa relação é só a outra pessoa que existe dentro dessa relação, é só essa outra pessoa que toma decisões, é só ciúmes, controlador, ciumento. Exatamente, porque se você não participa de alguma forma, se você não é ouvida, se as suas necessidades não são atendidas, se só a necessidade do outro é atendida ali dentro, se causa desconforto, se você sente medo, se você vive o tempo todo pisando em ovos ali dentro daquela relação, eu não posso me comportar assim porque senão pode acontecer isso, eu tenho, fazer um papel de personagem. Quando a gente é um dependente emocional, está prestando um papel de dependente emocional dentro de uma relação e essa relação é abusiva,
a gente faz o papel de personagem. Você não é você mesmo, você está sempre sendo o que o outro quer que você seja. Você está sempre se prestando a um papel que não é a sua verdadeira personalidade. Então, é bom observar isso. Esse relacionamento está tranquilo, está gostoso, eu me sinto confortável dentro dele, ou isso está me deixando estressada, eu vivo nervosa, eu tenho ansiedade, eu estou o tempo todo preocupado com satisfazer essa pessoa, porque senão essa pessoa vai se irritar comigo, algo vai dar errado. Então, aí já pode observar que você está sendo um dependente emocional daquela pessoa ali, porque você não está se sentindo bem e você está ali dentro daquela relação. Existe uma... Existem pais que usam essa autoridade, né? Mas com abusividade com os filhos, né? Querendo que os filhos façam tudo o que ele quer por ele ser o pai. Mas como foi quando ele era criança, né? Qual foi a infância desse pai? Existe abusos, inclusive, que nem a Edna falou aí, pegando o gancho da conversa da Edna, existe abuso entre pais e filhos que o pai usa. Abuso significa o quê? Abuso, ir além do uso, né? Ou seja, existe abuso, por exemplo, de pais que depois que os filhos se tornam adultos, eles falam, você precisa fazer isso por mim porque eu cuidei de você, eu fiz isso por você, eu carreguei você na infância. E na verdade não é. Ele simplesmente fez o papel que ele deveria ter feito, que era ser pai daquela pessoa, né? Daquela criança, daquele ser que já é adulto, mas ele fica usando. Eu cuidei de você, eu sempre cuidei de você, e agora você tem que cuidar de mim. Isso aí é abuso. Isso é abuso. Confundindo a honra, né, aos pais com o dever até morrer. Exatamente. O filho não deve obrigação nenhuma em termos de cuidados. Ele tem que ele vai cuidar da família que ele constituiu. Então, isso aí já é um abuso, já é uma relação abusiva, né? Tem uma frase que às vezes a pessoa ouve na infância, dentro de uma relação que teve um dependente emocional, pode ser a mãe, ou sei lá, alguém lá dentro da relação, que é: quem ama, aceita e perdoa. Essa frase pega demais, ela pega muito, porque a pessoa... Exatamente. A pessoa cresce com aquela mentalidade de que por amor eu faço tudo, por amor eu aceito tudo. E isso... Até morre, né? Exatamente. Até morre. Então, estou fazendo isso por amor, eu estou fazendo isso por amor, né? E na verdade não é uma fase assim é uma frase bem distorcida e que a pessoa carrega para a fase adulta, né? Para o contexto da vida adulta. E existe, a gente já está falando, né, dos processos que desencadeiam. E esses processos, eles são desencadeados na infância, na vivência dentro da família. Ali dentro da família que a pessoa desenvolve um papel de vítima, um papel de dependente emocional que ele vai carregar para a vida dele. Que seria uma falta de amor ou um amor distorcido, né? Um amor abusivo. A falta de aprovação de quem teria que nutrir o apreço e admiração por mim, né? Pela pessoa. Então, o que acontece? Se não foi nutrida essa admiração e esse apreço lá, a gente vai ficar procurando isso em tudo quanto é lugar. Qualquer pessoa que demonstrar isso, a gente vai se aproximar dessa pessoa, porque isso não foi nutrido lá na infância. Isso é como se tivesse um vazio, né, desse sentimento. Então, a pessoa vai ter muita facilidade para cair num relacionamento abusivo. Um parêntese. E é o tempo todo se achando incapaz, né? Exatamente. Não pertence, não aceito, né? Eu não fui aceito. Aí passa uma vida tentando ser aceito, passa uma vida tentando pertencer a alguém. Então... Sim. No caso da falta de acolhimento, né? Aí ele fica assim, buscando ser acolhido. Qualquer pessoa que acolher ele, independente de estar tratando ele bem ou não, tô acolhido, eu tô aqui, né? Essa pessoa me acolheu, eu tô aqui. Aí aquelas migalhas que aquele abusador ou aquele codependente ofereceu no início da relação, aquele dependente emocional fica focado naquela migalha o tempo todo. Não, mas ele fez isso por mim. Não, mas ele fez isso por mim. Ele fica... Por quê? Porque o apego dele é aquele acolhimento, é aquela... a migalha que foi ofertada, né? E isso, a pessoa foi treinada na infância a se submeter a isso como?
através de uma criação muito rígida, como a Jaqueline já falou, uma criação de um pai muito rígido, pai autoritário, mãe submissa, aquela mãe medrosa, aquela mãe insegura, né? Aí as filhas, principalmente, elas seguem aquele padrão da mãe ali, de se submeter, de baixar a cabeça, de ouvir, de ficar quieto, né? De ficar calado. Então, segue aquele padrão ali. Ou vice-versa, né, Baixinho? Exatamente, ou vice-versa. Tem filhos vendo mães falando muito e pais se calando. Exatamente. Então é importante que há um equilíbrio entre os pais na hora com a criação dos filhos, principalmente nessa área, né? Sim. De não super proteger, mas também não abandonar. Não deixar ele a Deus dará. Então o equilíbrio faz parte em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Pode continuar. E aquela relação da família ali é o espelho, né? É o espelho Isso. que ele vai se retratar para seguir para a vida. E aí existe algumas frases, a Jaqueline até acabou de falar aí, né? Você não é capaz, isso não é para você, finge que não viu e nem ouviu, tá? Aconteceu alguma coisa, deixa pra lá, finge que não viu e nem ouviu. O que essa frase quer dizer para a pessoa, né? Para a criança que está se desenvolvendo ali, desenvolvendo sua personalidade? Aconteça o que acontecer comigo, falem o que quiserem para mim, eu finjo que não ouço, que não ouvi, que não vi nada e sigo a minha vida, né? Então, são frases que fica muito... que constitui, né? Que construi a personalidade da pessoa, constrói a personalidade da pessoa. Fica quieto, é melhor ficar quieto, porque senão pode piorar. Às vezes, mães falam, olha pra ver, é uma frase assim que eu vejo muitas mães falarem e faz muita diferença. Se você fizer isso, a mãe vai ficar triste. Não faz isso não, a mãe fica triste. O que ele aprende com isso? Eu não posso deixar a minha mãe triste, eu tenho que fazer tudo para que minha mãe fique feliz. O que ele vai levar para a vida adulta? Eu preciso fazer tudo que essa pessoa que está comigo quer, por quê? Porque a felicidade dela depende de mim. Então eu preciso dar tudo. Olha aí onde nasce um codependente, onde pode nascer, né, a característica do codependente. E atribuir merecimento e valor apenas ao que a pessoa faz, ao que ela dá, né? Exatamente. Não somente pelo fato dela já ser merecedora, já ter nascido merecedora, já ter o valor dela ali, né? Sempre atribuindo a algo. Então aprende que eu vou ter amor se eu me dar demais, se eu fizer demais. Porém, é uma conta que não fecha, porque tem um vazio muito grande existencial ali. Não é um dar genuíno, né, Vaxi? Exatamente. Na verdade, existe um jogo por trás, né? Tipo como se estivesse amarrando a pessoa, né? Peraí, se você quiser ter isso, você tem que fazer isso comigo. Quer ter atenção? Quer ser olhada por mim? Faça isso por mim, né? Senão você não vai ter. E aí o dependente emocional fica se matando para poder fazer todos os gostos do outro, senão ele vai perder o outro. E ele precisa, ele entende que ele precisa. A pessoa... Quando há uma infidelidade no relacionamento que um dos ambos, né, fala, não, que você viu, isso não, você não viu, isso é coisa da sua cabeça, você tá louca? Jamais faço isso com você. A pessoa tem a capacidade de ter visto algo, só que ela para e se pergunta, será que eu vi mesmo? É coisa da minha cabeça mesmo? Olha só as frases de uma pessoa que abusa do outro. Mas o objetivo isso aí tem um jogo por trás, né? Lógico. O objetivo desse abusador é trazer confusão para a vítima, para ela duvidar da sanidade mental dela. Ele faz um jogo para trazer exatamente, para trazer confusão. Daí ela fala, peraí, será que eu tô doida? Será que aconteceu isso mesmo? Será que não aconteceu? Aí ela começa a duvidar da própria sanidade mental dela. E é um jogo para ela ficar mais dependente dele ainda. Peraí, eu tô com confusão mental. Eu preciso que ele cuide melhor de mim, porque eu não tô conseguindo raciocinar direito. É um jogo. Isso aí é um jogo. Tem tanto lares assim, né? Meu Deus do céu. Tem. Tem um filme que retrata isso, né? Que a pessoa, ele apaga a luz, acende a luz e ela fala, apagou, ele fala, claro que não, a luz não estava acesa, entendeu? Retrata bem essa relação. Eu assisti um da mãe abusadora com a filha, foi também incrível o filme. Sim. E é baseado em casos reais.
Então existe muito esses lados, gente. Muito Cita o nome aí, gente, dos filmes. Eu vou mandar, porque eu me lembro. Valeu, eu já tô querendo saber. Eu vou procurar o nome, eu não me lembro mais o nome, faz tempo que eu assisti. Mas, inclusive, esse filme, ele retrata esse relacionamento mesmo, do abusador e o dependente emocional. O dependente emocional, ele se adapta 100% ao codependente ou o abusador em si. Tudo que ele puder fazer para se adaptar a outra pessoa, ele faz. Ele faz. Nem que custe a vida dele ali, ele vai fazer tudo para se adaptar àquela outra pessoa. Por quê? Porque ele não quer perder. Entendeu? Vou ler bem rápido, que acho que a hora já está passando, né? Algumas características de um dependente emocional. Sente necessidade de suporte e aprovação em tudo, inclusive na escolha de uma roupa, na decisão de um trabalho, para onde ele vai. Ele depende, ele não consegue tomar essa decisão sozinha. Agir independente causa... Por isso que quando cai em uma relação abusiva, né, ou se relaciona com pessoa narcisista que acaba ali reprimindo demais, criticando demais a roupa que usa, enfim, ela acaba se desdobrando toda para poder atender a expectativa e perde ali acaba perdendo sua identidade. Né? Sim, perde a essência própria dela, né? Não sabendo nem mais quem ela é. Se perde de si mesmo. Exatamente. Agir independente causa ansiedade. Quando ela tenta tomar alguma decisão independente, ela fica muito ansiosa. A pessoa fica ansiosa, porque será que ele vai aprovar? O que ele vai falar sobre essa decisão que eu tomei? Então, causa muita ansiedade. Sente-se impotente e incapaz. A Jaqueline já falou sobre isso. A pessoa se sente o tempo todo impotente e incapaz. Coloca o outro como centro da sua própria vida. Sua estabilidade emocional depende do outro. Qualquer coisa que o outro faça, ela perde toda a estabilidade emocional dela. Se o outro fala, você fez isso, tô virando as costas pra você, tô deixando você por causa disso, ela se desequilibra todinha. Ela não tem equilíbrio emocional. Por quê? Porque a vida dela tá 100% dependendo, né, daquela outra pessoa ali. Então, qualquer decisão que a outra pessoa tomar, vou falar um jogo que o manipulador faz com a dependente emocional. Ele dá aqueles gelos, né? Para fazer a pessoa sofrer. Ele vira as costas para a pessoa. Às vezes a pessoa tem um namorado e ele é um abusador, a pessoa é um dependente emocional. Ele vira as costas, some. Às vezes fica uma semana com o celular desligado, sai sem falar para onde que ele vai. Isso aí, ele faz isso de propósito. É para poder fazer ela sofrer, para na hora que ele voltar, ela tá mais vulnerável a ele. É um jogo que ele faz. Nesse sentido. E ela fica totalmente desestabilizada, o dependente emocional. Essa pessoa tem um vazio emocional. Coloquei o nome do filme pro pessoal dar uma olhadinha, chama Fuja. Esse da menina que a mãe prende ela em casa como uma abusadora. Então, Fuja é o nome do filme. Tá. E só mais um detalhe. Depois eu faço. Só mais um detalhezinho. Fuja. As pessoas usam muito. As pessoas usam muito ali a Bíblia, né, no 1 Coríntios 11, que o amor tudo suporta, tudo supera. E aí não é olhando só para a vítima, né? O abusador não consegue enxergar que o amor dele também deveria ser da mesma forma. Exatamente. Né? Deveria ser um amor verdadeiro, não esse destruidor, né, do próximo. Pode continuar. Na verdade, o amor que pede algo em troca não é um amor verdadeiro. Quando a gente ama, a gente não pede algo em troca. Para eu amar você, você tem que ser assim. Pra gente ficar bem, você tem que se portar assim, assim, assim. Não, isso não é o amor verdadeiro, isso é o amor com condicionamento, né? Colocou condicionamento. Mesmo porque só conseguimos dar algo e não nos sentir sugado quando estamos transbordando. Temos muito disso. Se eu dou algo e estou me sentindo sugada e eu começo a cobrar do outro, exigir do outro que me dê de volta, em troca, é porque tem uma lacuna muito grande, tem um vazio muito grande desse algo também ali, né? Não é genuíno. A Selene colocou que já assistiu o filme, que legal. Eu quero assistir esse aí, eu não assisti ainda. Maravilhoso.
Tá, ó, vou falar mais umas características aqui para finalizar. Baixa autoestima, não consegue afastar do outro mesmo estando mal, sente na obrigação de cuidar do outro, né, de estar ali servindo o outro em todos os aspectos, assume todas as responsabilidades, no caso a responsabilidade de fazer o outro feliz, ela pega tudo para ela aquela responsabilidade, o outro só vai ser feliz se eu fizer tudo o que ele quer. Coloca panos quentes nos erros dessa pessoa, isso acontece muito. Quando a família vem, né? A família vem confrontar o comportamento daquela pessoa, ele inventa mil desculpas para poder tentar minimizar o mau comportamento daquela pessoa. Isso é um comportamento do dependente emocional. Se sacrifica pelo bem-estar dessa pessoa, diz sim para tudo. Ele não diz não para essa pessoa, ele diz sempre sim. Não se importa com você. Pode ter uma rotina exaustiva, mas ela não está nem aí. O que importa é que o outro esteja bem. Quando faz algo para você, se sente culpa. Quando ela toma a decisão de fazer algo por ela, ó, hoje eu vou fazer isso por mim, ela se sente culpada. Nossa, mas eu não tô, né, fazendo por ele. Então, ela esqueceu dela. Simplesmente ela esqueceu dela. Ela não existe. Exatamente. Chega no ponto de até quando a pessoa vai ao mercado, ele comprar o que o outro gosta, ele esquece até do que ele gosta. Até de coisa de comer, ele esquece o que ele gosta. Ele só tem a lista das coisas que o outro gosta de comer. Então, ele esquece dele mesmo, literalmente. Vaxi, e essa pessoa acaba sendo também abusador. Exatamente. Abusador de si mesmo. Para não perder o outro, ela abusa de si mesmo. Olha que coisa, né? Exatamente. E como mudar isso? Reconciliando com você mesmo, né? Resgatando a sua autoestima. Que jeito? Se autoconhecendo. Olhando para você, olhando, né, para essas fraquezas. E como? Procura um profissional. Isso demanda dedicação, isso demanda busca, né, para que a gente consiga entender, né? E nós estamos aqui como terapeutas para ajudar as pessoas nesse processo, para ajudar, para fazer com que as pessoas se tornem conscientes disso e vá, né, resolvendo e saindo. E mesmo até pode falar, André. E mesmo porque, né, meninas, se estamos equilibradas na vida, se estamos inteiras, e de repente nos deparamos com pessoas assim no caminho, podemos até começar a nos relacionar, mas vamos ter discernimento para perceber e autonomia para sair fora. Exatamente. Né? E seguir o nosso fluxo até encontrar alguém ali que esteja ali condizente com o que realmente a gente julga merecer, né? Com o que é benéfico, bom pra gente, né? E se não encontrar também, tá tudo certo, bola pra frente. Exatamente. Segue, né? Porque quando reconhecemos o nosso valor, né, as nossas potencialidades, nos curamos desses fragmentos da nossa alma, porque mesmo quem ainda não alcançou esse patamar, é possível sim, com a terapia, com o autoconhecimento, é possível você se resgatar a sua identidade, o seu eu, reconhecer o seu valor, né? Enxergar o valor no outro, a importância do outro, porém você se vê como a pessoa mais importante da sua vida. Exatamente. Uma frase que eu gosto muito, que é aquela, diz assim, eu não mereço, eu mereço mais do que isso, né? Então, muita gente quer... Não aceita menos, né, Jaque? Não aceita menos. Não aceito menos do que isso. E muita gente quer mudança, mas tem dificuldade de mudar, né? E a mudança exige movimento. Você sair desse lugar e dá um pouco de trabalho, dói, mas o resultado é fantástico. Até essa questão que a Jaque falou do dói, aí eu coloquei até uma frase aqui. Ter conhecimento de determinadas coisas a respeito de nós mesmos nos causa dor. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente sente dor mesmo, a gente sente dor, às vezes dá náuseas, dá tudo. Mas a partir do momento que a gente vai se libertando disso, né, a gente vai sentindo leveza, a gente vai seguindo com qualidade de vida. Mas assim, já está preparado, consciente de que isso vai doer, né? Mexer nisso aí vai doer, mas vale a pena, porque senão a gente nunca vai ser saudável, né?
Exatamente. Edna fez uma pergunta no meio da live, assim, como sair disso? Estamos falando aqui de como adquirir ali, para não entrar, né? Possibilidades que você pode trabalhar em você e adquirir como uma prevenção. Mas para quem já está dentro, eu também anotei aqui alguns aspectos de segurança que essa pessoa precisa ali se preparar, porque ela precisa preparar a mochila, visto que a vítima, né, que já está dentro de uma relação abusiva, ela está muito fragilizada, muito fragmentada, né? Perdeu sua identidade, então ela vai ficando cada vez mais vulnerável. E quando o agressor ele percebe que está perdendo, ela está escapando das mãos, essas manipulações vão ficando cada vez mais assim claras, né? As ameaças, enfim. Então são 3 aspectos de seguranças, né? Que é a psicológica, que é o apoio de um profissional para que essa vítima ela se fortaleça nela novamente, ela se consegue ali, né, se recobrar da sua identidade, do seu pertencimento, passar a enxergar o seu valor, porque essas relações deixam muitas dores, muitos fragmentos. E, e a segurança financeira, que também é muito importante, que é outro fator que faz com que a pessoa fique presa nessa relação por mais tempo, né? É você aí pensar nas possibilidades, né, em questão financeira, arrumar sua mochila, fazer sua mochila, pensar aí com quanto que eu poderia me manter ali pelos próximos 6 ou 8 meses, de quanto que eu preciso até que eu encontre um emprego, né, uma estabilidade novamente, calcular e também a questão da segurança física, né? Porque tem meios para isso, para que você consiga essa medida protetiva e ver pessoas, né, que possam te dar esse apoio, servir ali, né, de apoio para que você consiga sair. Lembrando que é o que Vasti falou, não vai ser fácil, vai ser doloroso, porque toda separação, né, ela gera ali uma dor. A separação para o cérebro tem a mesma conotação de morte. Então, você vai ter que passar por um luto, mas ter essa consciência já te traz um conforto, um consolo, né? E, assim, não confundir a dor, o vazio, né, do luto, a dor de estar vivenciando uma separação com a falta, porque muitas vezes a pessoa começa a achar que está sentindo falta, porque esse tipo de relação é como uma droga, né? A pessoa, às vezes, ela precisa de uma dose daquilo para que ela sinta bem novamente, mas é uma ilusão. É uma ilusão. Uma sensação de abstinência, né? Abstinência, falou tudo, Vasti. Exatamente isso, é abstinência. E perceber passa, que se né? passa. Aquilo passa. E é isso mesmo, é o que a Andrea falou, essa questão do preparo para isso, né? Eu atendi uma vítima de uma relação abusiva e no momento ela não estava preparada, nem emocionalmente e nem financeiramente ela não tinha estrutura para sair da relação. Então, se ela saísse de imediato daquela relação, poderia até complicar mais ainda a vida emocional dela em todos os aspectos, né? Mas aí qual foi o trabalho que a gente foi fazendo? Trabalhar tanto a questão emocional, a consciência, o fortalecimento emocional, né, as questões dela, quando ela começar já a trilhar caminhos para a questão financeira dela, de estabilidade financeira, né, de estabilizar financeiramente. Então, tem todo esse processo, mas o que a pessoa tem que estar consciente é de que eu vou sair disso aqui e eu sei o que está acontecendo e eu vou sair dessa situação e se preparar para isso, né? Meninas, estamos com 1h35 de live. Meu Deus, então chega de falar. Superou. A gente precisa encerrar e depois podemos pensar no novo tema ou dar continuidade. Eu quero fechar com vocês com uma frase que eu achei muito maravilhosa aqui. Você está feliz, mas os infelizes se incomodam com a sua felicidade. E acaba te transformando em infelizes também. Então, o que eu deixo isso para nós é que tudo que te traz infelicidade,
tanto o trabalho, quanto um relacionamento, quanto a amizade, procura mudar de ambiente. Se o ambiente está tendo tóxico para você, mude de ambiente para que sua vida possa ter mais momentos felizes do que momentos abusadores, ok? E aí, nós vamos terminar, né? Vamos terminando, porque senão o povo não vai querer assistir a gente mais. Pessoal que ficaram conosco Boa até noite, agora, gente. a gente agradece a presença de vocês, que continuam aí conosco compartilhando e também nos seguindo aí, né? Para poder ter alguns mais conteúdos e as próximas a gente manda também um aviso para vocês. Gratidão, boa noite. E se tiverem Boa alguma noite. dúvida, a gente está aí, né? Pode chamar que a gente está aí para orientar. Gratidão, boa noite. Beijo grande. Ok, gente. Gratidão, pessoal. Tenham uma ótima noite. Tchau, meninas. Tchau, boa Tchau. noite, meninas. Muito Boa obrigada. Vamos que vamos. Fechando.